Anael. Segunda parte. Questão: poderia nos falar dos 24 anciões? Os 24 anciões são um coletivo unificado de consciências encarregado de fazer respeitar e aplicar as decisões em relação e em harmonia com a fonte. Seu plano de manifestação está nos limites da forma antropomórfica, ao nível da 18ª dimensão. Sua esfera de manifestação não pode descer até a 3ª dimensão. Contatá-los, estar em relação com eles, implica numa expansão da consciência até a 5ª dimensão, que é um ponto mais baixo de vibração deles. Eles intervêm nas decisões importantes em relação com o destino espiritual da humanidade e unicamente espiritual. Questão: a que correspondem os efeitos solares que se vê por vezes no céu? A irradiação do Sol, em analogia às efusões da energia do Sol, são as manifestações ao mesmo tempo das energias micaélicas, que entraram em manifestação em sua densidade de 3ª dimensão e também a efusão da energia crística. Nesse sentido, pode-se realmente falar, em sua linguagem, da efusão do Cristo Miguel, retomando os mesmos princípios vibratórios de abertura do coração e de consciência, no sentido crístico. O que você viu corresponde a uma realidade. A consciência crística solar evolui em função da abertura do limiar de consciência crística do humano. Quanto mais a efusão do ultravioleta, da energia micaélica e de nosso conclave for eficiente sobre a humanidade, mais o Sol entrará numa irradiação nova de um tipo desconhecido para vocês. Essa é a manifestação tangível, concreta e objetiva, em sua dimensão, do ultravioleta. As oposições existentes, e deve-se efetivamente esperar que oposição haja, correspondem à compreensão do que representa este evento ao nível do Sol. As forças recusando a luz recusam, portanto, a efusão do Sol. Entretanto, elas não têm qualquer meio de alício porém a não ser tentar introduzir em vocês a dúvida e a confusão quanto à realidade desta luz. Vocês podem ficar tranquilos, esta efusão do Sol não é destinada a destruir a vida, mas, efetivamente, para transformá-la. Esta efusão de energia corresponde aos fenômenos luminosos que lhes foram anunciados pelo Arcanjo Miguel no início do ano terrestre, quando de suas primeiras vindas. As manifestações luminosas percorrendo seu céu são cada vez mais numerosas e cada vez mais descritas em diferentes setores do mundo. Não há, pelo momento, efusão solar direta sobre a Terra, dado que o despertar do Sol ainda não atingiu seu máximo. Ele poderá atingi-lo em função do número de seres humanos despertos à sua dimensão crística. Isso se traduzirá, naquele momento, por ejeções de irradiação solar, e de múltiplas partículas em seu planeta, em alguns lugares, no primeiro tempo. Entretanto, não há, no sentido próprio, qualquer perigo. Se perigo houvesse, ele não se refere absolutamente à sua alma nem à sua evolução. Vocês serão, de qualquer maneira, avisados no momento oportuno desta efusão, tanto pelas manifestações visíveis ao nível de seu céu como, de maneira interna, por uma locução interior vinda diretamente daquela a quem vocês chamam a Virgem Maria. Lembrem-se também que o Arcanjo Miguel falou-lhes desses eventos. Vários desses eventos são abafados pelo que vocês chamam seus meios de informação. Entretanto, isso é extremamente lamentável, porque o que seus poderes pensam induzir, o medo, na revelação desses elementos, seria, de fato, apenas uma magnífica porta de despertar para a humanidade. Nós não podemos nos opor a isso. Nós podemos apenas aumentar a intensidade e a frequência do que acontece atualmente. Os fenômenos luminosos são múltiplos. Eles estão já em curso sobre numerosos planetas desse sistema solar. Eles começaram, também, muito numerosos em sua região desde o final do ano anterior, mesmo se, e vocês podem ficar muito satisfeitos, isso não se manifestou sob suas latitudes, aqui. Esta emanação solar representa, de fato, a revelação do princípio crístico. Questão: a que corresponde o que se chama Cristo Miguel? A função arcangélica de Miguel, quando de sua chegada em sua densidade por intermédio dos cometas, agora, por sua fusão com a energia crística e o princípio crístico solar, realiza não a mesma coisa, mas a mesma linhagem evolutiva chamada, efetivamente, Cristo Miguel.
O princípio solar representa o princípio crístico ou o princípio crístico representa o princípio solar. O princípio crístico apenas pode se revelar a partir do momento em que o fogo micaélico abriu em vocês algumas portas. O fenômeno chamado crucificação, não vivenciado pelo Cristo, mas por alguns seres iniciados ao princípio crístico, e que levaram os estigmas ao nível do corpo denso, obrigatoriamente passaram, para revelar a consciência crística, pelo fogo serafínico dirigido pela espada de Miguel. Não pode ser de outro modo. Assim, portanto, ao nível da humanidade, o que vocês assistirão é a reunificação do princípio crístico e do princípio micaélico na mesma realidade chamada princípio solar. Questão: pode-se falar de uma nova trindade Cristo, Miguel e Maria? A nova trindade, intervindo como campo de consciência em sua nova realidade futura e em curso de instalação corresponde, efetivamente, a uma visão muito mais próxima de vocês como não esteve a trindade antiga Pai, Filho, Espírito Santo, em todo caso, em algumas tradições, mas que vocês encontravam de maneira descritiva, idêntica, na maior parte das tradições. A nova trindade é chamada Cristo, Miguel e Maria. Cristo representando o princípio do Pai fusionando com o Filho, princípio crístico, e a dimensão feminina chamada anteriormente Espírito Santo que é hoje revelada na forma de Maria e a consciência de Maria. Assim, tal como lhes foi definido há inúmeros anos, a nova Eucaristia, que é de fato um mistério de sua reunificação na nova Trindade e na nova dimensão, é ilustrada pelo mesmo processo de fusão, em vocês, do princípio crístico, do princípio micaélico e do princípio mariano. Esta tripla fusão que se realiza em sua essência ou em seu templo interior, ao nível do coração. A partir do momento em que esta nova trindade entra em emanação e em encarnação, se assim se pode dizer, em sua densidade, ela se acompanha de uma abertura de alguns circuitos, alguns canais, que permitem a manifestação desse princípio crístico. Assim, em verdade e em realidade, cada ser acedendo a esse nível de consciência será portador do princípio crístico, do princípio micaélico e do princípio mariano. Esta nova trindade estabelece sua base e sua radiação a partir do coração. Assim, o trabalho que vocês vivem através da efusão do ultravioleta corresponde ao mesmo processo que aquele que foi vivido, de modo limitado, por alguns seres chegando a alguns limiares de consciência em sua história, em todo caso na tradição a que vocês chamam cristã e que foi manifestado pelos estigmas. Essa é uma verdade. Os serafins são as entidades do fogo e, em particular, o primeiro deles chamado Veoia, que é um gênio do fogo ou o primeiro anjo do que vocês chamam a Cabala, aquele que vem perfurar o nível do chakra do coração e alguns canais, a fim de permitir a efusão da energia de Miguel, precedendo, sistematicamente, a revelação do princípio crístico. Enfim, uma vez que esse duplo trabalho, micaélico e crístico, é realizado em sua essência, esta pode então conduzir à ativação do princípio mariano ou princípio de compaixão, levando a efeito outras energias de manifestação. As palavras que empreguei, crístico, micaélico, mariano, podem à vontade ser substituídas, segundo sua terminologia, em termos idênticos, em absolutamente todas as correntes espirituais tradicionais. Aos Três Dimensões, 18 de maio de 2009. Versão para o português. CAG. Mensagem atemporal.